Ei, gente, boa noite. É um prazer estar compartilhando aqui com vocês mais uma vez esse momento de troca de conhecimento, troca de informação. Vocês que vêm se preparando para essa etapa super importante da vida de vocês, que é o Enem, e para uma prova que a gente sabe que exige muito treino, muita prática, muita atenção de cada um daqueles que vão participar. A prova de redação é praticamente 25% da prova. Ela tem o poder de alavancar a tua nota, como de forma negativa também ela tem essa capacidade de te trazer um pouco mais para baixo, né? Ela tem esse poder de te levar um pouco para cima ou te trazer um pouco para baixo. Então a gente tem que ter uma preocupação, nós temos que ter um cuidado, e o curso de redação, ele, 900 mais, a redação descomplicada, tem esse objetivo de te fazer dar um salto, buscando, objetivando essa nota 900 mais. E sempre que eu dou as minhas aulas, eu sempre gosto de falar para o aluno o seguinte, a prova de redação, ela é resultado de um ano ou de anos de treinamento. Não é um bicho de sete cabeças, não é algo que vai te pegar de surpresa, de maneira nenhuma. A gente vai te preparar para que essa prova não te pegue de surpresa, pelo contrário, você se sinta à vontade, você se sinta bastante liberdade para trabalhar, para não se preocupar tanto com o tema. A gente vai trabalhar a questão dos eixos temáticos ao longo do curso. A gente vai perceber que dentro do eixo de saúde, por exemplo, você pode usar uma tese que vai abordar vários subtemas dentro do eixo saúde, o eixo violência, cidadania, o eixo de tecnologia, enfim. Você vai perceber que você não vai ficar preso e não vai ter que se preocupar tão somente com o tema, porque quem vai para a redação com essa preocupação se frustra. Essa pessoa vai se frustrar porque não tem como você descobrir o tema, tem como você trabalhar por eixos temáticos. Então, ao longo do curso, a gente vai trabalhar essa questão dos eixos temáticos. Vocês vão perceber essa descomplicada forma que existe para a gente fazer uma boa pontuação. Bem, gente, na última aula, a semana passada, foi na segunda-feira, não sei, a última aula que nós tivemos, a primeira aula que nós tivemos, a gente falou um pouco sobre o RCTT, o repertório, a contextualização, o tema e a tese como alicerces para uma redação nota 900 mais. Então, como eu passei a vocês aí 19 redações nota 1000 dos anos de 2019 e 2020, vocês mesmos podem trabalhar nessa identificação de todos esses elementos que constituem uma introdução nota 1000. Então, se vocês forem perceber nessas 19 redações que eu enviei para vocês, se vocês se prestarem a esse trabalho de buscar identificar o repertório, a contextualização, o tema e a tese, vocês vão perceber que isso fica muito claro, que isso é um padrão. Tá? É o primeiro padrão que nós temos que entender. O primeiro padrão que nós temos que entender é esse, da introdução. Porque a introdução é aquela parte da redação que te apresenta ao corretor. Além desses elementos que constituem a introdução, a gente também sabe que a gente tem que se preocupar com uma letra legível, não precisa ser uma letra bonita, tem que ser uma letra legível. A gente tem que se preocupar com a margem, a gente tem que se preocupar com a separação silábica, que é a translineação. Professor, o que é translineação? Translineação é quando você sai de uma linha para outra. Então você não pode deixar espaços muito vagos, você não pode deixar dois dedos em branco e na outra linha você fechar, uma você fecha, a outra você não fecha. Então essa translineação, a separação silábica também, a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com a norma culta. Por isso que é a competência número 1, a obediência à norma culta. Da introdução à conclusão, nós temos que nos preocupar com a norma culta. Então todos os elementos coesivos que fazem parte também da introdução, o repertório que aí te leva a somar pontos também na competência 2, já você deixando
uma tese bem clara já te ajuda na competência 3. Enfim, a introdução, ela é o carro-chefe, é aquela parte que apresenta você. Então, nada melhor do que você se apresentar bem, com uma boa gramática, com um bom repertório, com uma boa contextualização, com bastante clareza, nada de palavras difíceis, nada de buscar, de estar tentando, como é que eu poderia dizer a palavra, causando surpresa no seu corretor com palavras difíceis. Não, a redação nota 1000 não precisa de palavras difíceis. Lembre-se de um detalhe, tá? Lembre-se de um macete. A redação, ela, na sua composição, na sua linguagem, ela se assemelha muito a um texto jornalístico. E se vocês forem perceber, quando vocês estiverem lendo textos jornalísticos nos sites G1, UOL, Folha, dentre outros sites que há por aí, mesmo se for um texto que fale sobre história, que fale sobre medicina, que fale sobre, por exemplo, vacinação, que é um tema muito, muito abordado hoje, se você for ler essas reportagens, vocês vão perceber uma clareza muito grande, que os períodos não são muito longos. Às vezes o aluno se preocupa em escrever um período muito longo e ele fecha o parágrafo com 2 períodos, sendo que o parágrafo tem que ter entre 3 e 4 períodos. Por quê, professor? A gente vai tratar isso mais à frente, mas eu já estou adiantando para vocês. O período muito longo, ele possibilita percentual de chance de você errar uma concordância, de você não ser claro e de você ser ambíguo, né? Ser ambíguo é não ser claro. De você ser ambíguo é muito grande. Então, por isso a necessidade da gente escrever períodos relativamente curtos, porque você se torna mais claro, você se torna mais o seu texto fica mais inteligente e fica mais acessível para o corretor, ok? Deu para entender essa parte? Então, a introdução, ela é essa parte da redação que te apresenta ao corretor e que vai, inicialmente, causar ou uma boa ou uma má impressão. Se eu já venho no começo do texto esquecendo vírgula, se eu já venho no começo do texto esquecendo de colocar questões, de não atentando para a regência, para a concordância, o meu corretor já vai olhar com uma certa precaução meu texto. Já não vai olhar com bons olhos, né? Essa expressão, não vai olhar com bons olhos. Então é bom que a gente atente bastante para essa questão da norma culta, da translineação. A partir dali a gente já começa a dar atenção às margens, a uma letra legível, que são elementos fundamentais, apresentáveis, são elementos que a gente fala da questão estética. Um bom texto ele não tem apenas que ser um texto inteligente, ele tem que ser um texto bem escrito e esteticamente, visualmente bem apresentável. Mais uma vez, eu digo a vocês, não precisa ter uma letra bonita, basta ter uma letra legível, ok? Eu tenho aqui um tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, tema 2019, e a redação nota 1000 de Fernanda Carolina Santos, Terra de Deus. Nossa, interessante o nome, né? Terra de Deus. Então vamos lá para a introdução da Fernanda. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Estes, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico, dominado pela tecnologia. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro, pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Beleza? O que é o RCTT? É o repertório, a contextualização, o tema e a tese. A apresentação do tema, a apresentação da tese. Vocês vão entender o seguinte, a ordem necessariamente não precisa vir assim. Tá? Mais à frente eu vou mostrar na próxima aula eu vou mostrar uma redação 940 de uma aluna nossa que fugiu desta ordem. Prestem bem atenção, atentem para isso. Ela fugiu da ordem, mas não deixou de colocar os elementos.
Mais ou menos aquela propriedade da matemática. 2 mais 3 igual a 5, 3 mais 2 igual a 5. Então, essa ordem ela pode ser modificada, a ordem pode ser modificada de acordo com a liberdade, a criatividade de cada aluno. A liberdade e a criatividade de cada aluno, a sua espontaneidade, é que vão determinar se ele segue esse padrão de organização ou se ele altera. Agora, uma coisa ele não pode alterar. Qual é? O que ele não pode alterar? É a eliminação, a exclusão de um desses elementos. Então, em todas as redações que eu mandei, enviei a vocês podem fazer esse exercício. Eu dou esse conselho a vocês. Todos os alunos nota 1000 do Brasil, eles têm o hábito de ficar avaliando as redações anteriores que alcançaram a nota máxima. Então, isso é um hábito, isso é de praxe, né, como uma expressão que se usa, eles estarem visitando essas redações, estarem aprendendo com essas redações, estarem identificando essas redações. Então, é necessário que a gente busque praticar essa leitura contínua das redações nota 1000. E principalmente, por exemplo, agora eu dei aqui o RCTT, a gente tem essa aula de hoje, poxa, o professor me mandou 19 redações. Eu vou tentar pegar pelo menos 2, 3 redações e perceber e identificar onde esses elementos estão e como é que o aluno fez, como foi que ele trabalhou. Isso é muito importante. O que é a primeira coisa apresentada? É o repertório. O repertório, o que é esse repertório? São fatos históricos, podem ser fatos históricos, podem ser citações de filósofos estudiosos, de homens que fizeram que tem um legado dentro da medicina, da sociologia, da filosofia, da educação, enfim, da política. Você pode pegar uma obra literária, você pode pegar uma série ou um filme, como a Fernanda fez aqui. Eu não sei se vocês conhecem o filme Matrix, é um filme se não me engano, final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu li recentemente que vai haver um novo episódio da série, se não me engano, parou no 3º. É um filme muito interessante e ele trata essa questão filosófica. A base do filme é praticamente a história de Platão, o mito da caverna. Acredito que vocês, como professor de filosofia de vocês, já ouviram falar do mito da caverna. Então, é importante a gente estar conectado com esse mundo, a literatura. Não é que vocês vão ler todos os livros, mas procurem pelo menos saber do que trata alguns livros. Eu falo muito para os meus alunos na aula de literatura que às vezes não dá para você, não dá ao longo do ano, não dá para você ler todas as obras que você vê, por exemplo, do modernismo. São muitas obras, são muitos autores, dezenas de autores, não dá para ler todos, mas pelo menos eu vou ler os resumos, eu vou saber do que tratam esses livros, e isso é muito importante. Assistir reportagens, isso é muito importante, a gente está ligado, conectado com o mundo, a gente não pode viver dissociado do que está ocorrendo. Hoje é uma discussão muito grande sobre a questão da vacinação de crianças. O que eu sei a respeito? Qual o meu ponto de vista a respeito? Eu sou a favor, eu sou contra? Por que há cientistas que são a favor? Por que há cientistas que são contra? Por que há políticos que são a favor? Por que há políticos que são contra? E a partir dessa leitura eu vou construir a minha ideia, e a partir dessa ideia, de toda essa bagagem, eu vou ter um ponto de vista e vou poder argumentar com qualquer pessoa que quiser conversar comigo. Quer ela concorde, quer discorde, mas eu vou ter um ponto de vista. Então é necessário que a gente esteja assistindo boas séries, bons filmes. Eu nunca vou dizer para vocês, não assistam série, não assistam filmes, não passem o final de semana assistindo. Claro, não vou dizer para vocês passarem o final de semana todo assistindo uma série. Eu sei que maratonar é legal, mas a gente tem que tentar equilibrar isso daí. Mas séries são excelentes, filmes inteligentes são excelentes, documentários são excelentes. Por exemplo, a Netflix passa a um documentário sobre essa questão de epidemia, que foi lançado muito antes da epidemia. E é bom vocês assistirem. É um tema muito, muito recorrente. Então, essa é a questão. Eu conseguir ter bagagem. E essa bagagem ela só é construída a partir do momento que eu tenho contato com bons filmes, boas séries, bons livros, reportagens diárias. E tem gente que, professor, eu não gosto de assistir televisão. Não é questão de gostar, é uma questão de se informar. Até mesmo para a prova de geopolítica, é fundamental que você esteja assistindo
jornais, que você filtre, né, aquilo que é melhor, que é mais coerente. Então, o aluno que cai na prova diz assim, qual a importância ou quais as possíveis consequências da separação, da criação do País Basco na Espanha, né? Que é uma parte ali que vocês já devem ter estudado. Há uma parte da Espanha, de Barcelona ali, que quer se separar da Espanha. Quais as consequências para o Estado espanhol? Que consequências isso pode trazer para o mercado econômico mundial? Então, o aluno que não assiste televisão, ele não vai ter como ter um posicionamento. Ixi, não sabia nem que uma parte da Espanha queria se separar, parte do Estado quer se separar do país e formar um país novo. Aí fica complicado de responder a questão da prova. Então, é por isso que eu sempre bato nessa tecla. A gente tem que construir repertório. E repertório é construído mediante leitura, séries, livros, bons filmes, boas séries e a literatura, ok? Então, aí nós temos o repertório. E esse repertório, esse RCTT, como foi que a aluna Fernanda, ela dividiu a sua introdução? O que é repertório? É toda essa parte que está aí. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Estes, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Nós temos que lembrar o tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então não podemos perder isso de mão. Então aqui, o sistema distópico. O que é um sistema distópico, professor? Gente, o sistema distópico é um sistema criado num futuro, né? É uma criação de um futuro distante, em que, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar do livro 1984, do George Orwell, um livro excelente. Eu aconselho vocês a lerem esse livro. Tem na internet, vocês conseguem encontrar o PDF desse livro, um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, mais interessantes. Então, ele tem um sistema distópico, uma distopia. É um mundo criado, é um mundo científico, um mundo criado num futuro. Então, ele não existe na realidade, ele é uma criação de futuro. Isso que é um sistema distópico, um mundo distópico. Então o filme Matrix, ele apresenta um mundo, um sistema distópico. E esse é o repertório que ele traz. E aí dentro do repertório, galera, o que a gente tem que pensar? O que o repertório tem que ser? Ele tem que ser legitimado, ele tem que ser pertinente e ele tem que ser produtivo, ok? Professor, me explique melhor o que é isso. Mais uma vez, Júlio, para a gente relembrar. Por que, Júlio, que eu vou bater nessa tecla do repertório da introdução durante, sei lá, um mês, para que vocês fixem isso. O repertório tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado é porque o filme Matrix é algo que existe, não é criação da minha cabeça. Então ele é um filme legítimo, ele é uma criação, é uma obra produzida ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, não estou lembrado bem o ano, mas vocês podem buscar isso na internet, vocês podem até encontrar esse filme na internet, ou quem tem aí os seus streams, né, as suas plataformas de streaming, a Netflix deve ter, parece que tem, e é um filme que foi criado por um americano, pelos americanos, faz parte lá de Hollywood. Então é um filme, por isso é legítimo, não é criação da minha cabeça esse repertório. Entenderam? Não é criação da minha cabeça. Quando eu coloco uma obra literária também, que existe, uma obra de Carlos Drummond de Andrade, de Cecília Meirelles, de Gonçalves Dias, quando eu trago esse repertório para dentro do meu texto, eu estou trazendo algo legitimado. Pertinente, por quê? Porque esse repertório, ele dialoga com o tema. Essa é a questão da pertinência. É quando o repertório dialoga com o tema, ele tem uma relação direta com o tema. Por exemplo, deixa eu me lembrar aqui, vamos lembrar do Cidade de Deus. Se eu usar o filme de Cidade de Deus e o tema for a violência entre adolescentes, a violência e o tráfico de drogas entre adolescentes, o filme ele é legítimo, ele existe e ele é muito pertinente porque ele dialoga com o tema. O filme estabelece com o tema uma relação de diálogo. Essa relação, ela que é pertinente, que tem a ver. Isso é uma das características do repertório. E por último é produtivo. Qual é a questão da produtividade? É que isso enriqueceu o teu texto. A partir do momento que ele é legitimado, ele é pertinente, óbvio que ele vai ser produtivo, ele vai enriquecer o teu texto, vai trazer uma
uma qualidade maior para o teu texto, porque isso dá para o teu corretor a ideia de que você dialoga com várias áreas do conhecimento. Então, dialogar com áreas do conhecimento é uma das competências que nós temos que estudar. Só lembrando para vocês aqui, deixa eu pegar as competências. Ó, competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Aqui, ó, isso aí é conceito de várias áreas do conhecimento, ok? Para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, é parte, quando você traz repertório, quando você traz citação, quando você traz informação, dados do IBGE, por exemplo, ou da OMS, enfim, do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Medicina, né? Você está trazendo áreas do conhecimento. Isso pesa na hora da correção da redação, entenderam? Então é necessário a gente entender que o repertório é fundamental e ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. O repertório ele está daqui até aqui, no filme Matrix até pela tecnologia. Percebam que ele faz aqui um resumo do texto. Ele faz ele faz um resumo. Pequeno resumo já é redundante. Ele faz um resumo do texto. Ele traz para você para conhecer o filme clássico do gênero ficção científica. O protagonista Neo é confrontado pela descoberta que o mundo que vive é na realidade uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos. Olha aqui, ó. Manipular o comportamento do ser humano. Olha o tema. Manipulação do comportamento dos usuários. Então, já tem uma relação muito pertinente com o tema. Vamos para a segunda parte, a contextualização. Galera, a contextualização é uma parte pequena, é o link, é uma ponte que você estabelece para unir aquele repertório com o tema apresentado. Então, ele diz o seguinte, embora seja uma obra ficcional, está ainda tratando aqui do repertório do filme, o filme apresenta características que se assemelham ao contexto brasileiro. Esse é o link, é você pegar a obra e estabelecer uma conexão com a realidade do Brasil. Percebam uma coisa, quando vocês estiverem construindo a redação de vocês, limitem-se a tratar de Brasil. Não generalizem tentando abraçar o mundo. O problema que está sendo tratado, e o Enem ele é muito enfático nesse sentido, ele trata de problemas dentro do território brasileiro, problemas que a sociedade brasileira vive. Por isso, nós temos que nos limitar a isso. A gente pode colocar aqui, o problema das drogas entre jovens é um problema mundial. O problema da falta de infraestrutura e saneamento básico é um problema de vários países, mas a gente quer tratar do nosso contexto brasileiro. Então, ó, embora seja uma obra ficcional, ó, eu tratei do filme, o filme lá, mas aí eu digo assim, olha, esse filme tem muito a ver com o que está acontecendo hoje no Brasil. Esse é o link, essa é a pegada, essa é a ideia, é estabelecer essa conectividade, é você conectar o filme, o livro, a obra com o contexto brasileiro. Se a gente estivesse tratando de seca, por exemplo, a seca no Nordeste, tal, o problema da falta d'água no Nordeste brasileiro. Aí eu trouxesse a obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, faz de conta que aqui, em vez de Matrix, eu colocasse, olha, no livro Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, do escritor modernista Graciliano Ramos, é tratado o problema da seca, no qual uma família precisa se deslocar em busca de sobrevivência, tal, e vive momentos complicados, difíceis e tal. Beleza, eu fiz o resumo. Aí o que eu vou fazer? Eu contextualizar. Embora seja uma obra ficcional, o livro apresenta características que se assemelham ao contexto brasileiro. Olha aí, ó. Percebam que esse link pode ser usado para qualquer tema, certo? Esse link aqui, dessa obra aqui, dessa redação, você pode até modificar algumas palavras, você já pode, se você quiser copiar, é uma questão sua, mas a ideia é pegar, a intenção é pegar a ideia, o que é preciso fazer, contextualizar, e essa é uma forma de contextualização. Então eu falo, eu trago a obra e estabeleço uma comparação entre ela e o que está acontecendo no Brasil. Terceira parte, a apresentação então os mecanismos, aí ele diz o seguinte, assemelha ao contexto atual, ao atual contexto brasileiro. Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Então, olha aqui, ó, ela apresentou aqui
bem aqui, ela já trouxe na introdução, ela já trouxe as palavras manipular e comportamento, e ela vai trazer isso mais uma vez aqui, ó, dizendo o seguinte: essas características da obra ficcional, o que acontece? Os mecanismos tecnológicos, a tecnologia, tem contribuído para a alienação, ou seja, quando eu alieno a pessoa, eu estou lidando com o comportamento dela. Os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Eu estou apresentando o tema. E por último, eu trago a tese, sujeitando-os aos filtros de informação impostos pela mídia, o que influencia negativamente os padrões de consumo e a sua autonomia intelectual. Galerinha boa, o que acontece? Eu apresento a minha tese, olha. A minha tese, o que eu quero mostrar? Mostrar que a mídia influencia negativamente os padrões de consumo da sociedade e que esses filtros de informações também influenciam a autonomia intelectual. Então eu tenho aqui um D1 e o I, que é uma conjunção aditiva, ela dá a ideia de acréscimo, de soma. Então eu tenho aqui a influência negativa dos seus padrões de consumo, é o D1, e a sua autonomia intelectual é o D2. Eu enviei essa redação para vocês e vocês vão perceber ao longo da leitura dessa redação que no desenvolvimento 1, isso aqui é abordado, a influência negativa dos padrões de consumo da sociedade. E no desenvolvimento 2, o aluno vai fazer o quê? A autonomia intelectual. Vocês vão perceber que as redações nota 1000, elas seguem nos dois desenvolvimentos aquilo que foi apresentado na introdução. Isso é a coesão textual. O que você desenvolveu na introdução, apresentando o D1, que a gente vai trabalhar essa questão do que é a tese em si. Aqui eu estou apresentando o formato, o padrão. Depois a gente vai estudar o que é tese e como construir tese. Vocês vão perceber que a tese, ela vai reger, ela vai nortear, ela vai dar o caminho para o desenvolvimento. Então eu não posso falar, por exemplo, de algo na introdução e não tratar disso no desenvolvimento. Eu tenho que seguir, eu tenho que ter todo o tempo a tese diante dos meus olhos para que eu possa seguir à risca aquilo que eu apresentei como tese, o meu ponto de vista. Então a gente vai ver isso mais à frente. Aí um ponto interessante. Olha o macete aqui que eu vou dar para a gente fechar essa aula de hoje. A tese, o que é a tese? É o objetivo do texto. É a finalidade com que se elabora o texto. Então o que você quer mostrar para o seu corretor? O repertório ele é bom, ele é importante, mas o que eu quero mostrar de fato? Qual é a minha finalidade? Qual é o meu objetivo? Então a tese inicia-se sempre com o verbo no infinitivo. Mostrar que, provar que, alertar que, evidenciar, revelar, salientar, expor, indicar. Isso é que você vai descobrir se você trouxe realmente uma tese para o seu texto. Então, vamos ficar aqui no infinitivo. Mostrar. O que eu quero mostrar? Então, olha, vamos olhar para a tese do aluno. Vamos olhar para a tese. Sujeitando-os, as pessoas, aos filtros de informações impostos pela mídia, o que influencia negativamente, é o meu ponto de vista. As informações impostas pela mídia influenciam negativamente os padrões de consumo da sociedade e influenciam a autonomia intelectual, ok? O que eu quero mostrar? Bem aqui, ó, é só você pegar a palavra mostrar e jogar lá na sua tese. O que eu quero mostrar? Mostrar que os filtros de informação impostos pela mídia influenciam negativamente os padrões de consumo e a autonomia intelectual das pessoas, da sociedade. Pronto. Quando você pegar uma redação e diz assim, o que ele quer mostrar? Aí você vai mostrar que você encontrou a tese. Então, olha, aqui vai ser o D1. Vamos escrever bem aqui. Mostrar que D1. E aqui D2. Então, eu tenho D1 e tenho D2. O D1 é o que vai reger o meu desenvolvimento no número 1 e o meu D2 é o que vai reger o meu desenvolvimento no número 2. Ok? Observações. Se suprimirmos, se retirarmos a expressão mostrar aqui, teremos a tese. Os filtros, eu vou tirar bem aqui o D1. Ó. Os filtros de informações impostos pela mídia influenciam negativamente os padrões de consumo e a autonomia intelectual das pessoas, ou seja, da sociedade. Professor, foi o senhor que criou isso? Não, está lá na redação. Está lá na redação nota 1000, entendeu? Está bem aqui. Sujeitando aos filtros de informação impostos pela mídia, o que os filtros influenciam negativamente seus padrões de consumo e a sua autonomia intelectual. Então, gente, essa estrutura tem que ficar muito clara para o corretor.
E eu vou passar esse material para vocês agora, tanto em Word como em PDF, para que vocês possam estudar. Então, qual é o macete da tese? É iniciar com mostrar que, e aí eu busco. O que eu quero mostrar? Se eu pegar qualquer redação, e eu vou pegar uma redação aqui, rapidamente, para a gente finalizar. Vou pegar uma redação aqui para a gente finalizar. Redações nota 1000. Cadê? Redações nota 1000. Vou pegar uma de 2020, vou pegar aqui do Aécio. Então vamos lá. Manuel de Barros, grande poeta, pós-modernista e tal. Segundo a lógica barrosiana, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil, ainda que elas sejam estigmatizadas por parte da sociedade. Aí, ó, estigmatizado está lá nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática. É importante analisar o que eu quero mostrar, que é importante analisar a negligência estatal e a educação brasileira. Você, negligência estatal, ele vai tratar do Estado, ou seja, a ausência do Estado. É o que ele vai dizer, primordialmente é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Tá aqui, ó. Depois ele vai falar sobre o quê? O que ele está dizendo aqui? Educação. Educação brasileira. Olha o que ele trata no segundo parágrafo. Outro sim é igualmente preciso apontar a educação nos moldes predominantes no Brasil como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito contra as doenças psiquiátricas. Então, educação e a ausência do Estado. Todas as redações nota 1000 elas vão seguir esse padrão que vocês vão aprender ao longo do ano e quando chegar no dia da prova vocês vão arrebentar e vão certamente alcançar o 900 mais, coisa que alunos nossos, é fato que alunos nossos já alcançaram. Tudo bem, turma boa? Por aqui a gente termina a nossa aula. Beleza, então façam esse exercício, aproveitar que vocês estão de férias ainda, pega essas redações, vão lendo, leia a redação toda, depois assim, poxa, o professor pediu para a gente identificar o repertório, o contexto, a contextualização, o tema e a tese. Quando você for fazendo isso, galera, olha, atentem para uma coisa, redação é prática, não tem milagre, é pegar os macetes, pegar a teoria e aplicar. Então o macete, ele ajuda, mas o processo, ele só vai alcançar o objetivo quando ele começar a acontecer. E ele começa a acontecer a partir do momento que vocês começam a escrever. Um abraço para vocês, fiquem na paz. A gente se encontra o mais breve possível. Qualquer coisa, eu tô aqui pelo Instagram, me sigam lá no Instagram, viu? @jailtonmagno. Me sigam, tem muita coisa boa lá no Instagram também que eu posto praticamente... Constantemente eu estou postando alguma coisa. Valeu, galera. Um abraço.